Fala galera, Thiago aqui mais uma vez trazendo agora os capítulos 3 e 4 do livro The Little Prince. The Little Prince. É isso aí, então vamos lá. Aqui, já separei o glossário para vocês do capítulo 3 e 4 com algumas expressões e verbos, uma pequena definição para cada e um pequeno exemplo para cada. Então, se você já tem aí, acompanha comigo, imprime, escreve no caderno. Ou se você estiver só ouvindo essa videoaula, escuta, repete as palavras que eu for mencionando aqui em voz alta, tá? Não vou traduzir tudo, mas vou traduzir algumas coisas e a gente vai contextualizando algumas coisas aqui, interpretando algumas coisas, né? A gente sabe muito bem que não dá para traduzir ao pé da letra mesmo, muitas expressões, apesar de que tem algumas que sim, tem algumas que não. E a gente vai seguindo dessa forma. Lembrando também que você tem aí o áudio, o meu áudio lendo esses capítulos sem parar, direto, leitura direta. Tá? E aqui agora a gente vai parando um pouquinho, beleza? Então, capítulos 3 e 4, chapters 3 and 4. Lembre-se de dar o like, se inscreva no canal e vamos embora. Olha só, tá tudo riscado no meu livro aí. É isso, tá? It took me a long time. To take a long time é levar um tempo. Quando algo te requer algum tempo. Então, it é neutro aqui. Então, it took me. Então, me levou. O take, passado. It took me levou a long time. Me levou um longo tempo, tá? Tem aí no glossário, tá? It took me a long time quer dizer que it required a long time or a lot of my time, beleza? Aí tem um exemplo aí também. Então, lá. It took me a long time to understand. Então, me levou muito tempo para entender. Where he came from. De onde ele veio. Então, aqui, o nosso herói, ia falar super-herói, o nosso herói está falando sobre o Little Prince, o Pequeno Príncipe. Então, ele falou assim que levou muito para mim entender, para eu entender de onde que ele tinha vindo, de onde que ele veio. It took me a long time to understand where he came from. Come from, came, é o passado do come. The Little Prince, who asked me so many questions. Então, o Pequeno Príncipe que me perguntou, que me fez muitas perguntas. The Little Prince who asked me so many questions never seemed to hear the ones I asked him. Never seemed. O verbo to seem é parecer. Quando você fala assim, parece que vai chover. It seems it's going to rain. Você parece muito triste. You seem very sad. Então é quando você tem uma impressão visual. E aqui ele está falando que o Pequeno Príncipe que me fazia muitas perguntas, who asked me many questions, never seemed to hear, nunca parecia ouvir, né? Ele tinha a impressão de que ele nunca ouvia, hear the ones, aquelas que eu perguntava a ele. I asked him. It was things he said quite at random that. Esse quite at random tá no glossário, significa algo que é muito aleatório. Então, eram coisas que ele disse que bem aleatoriamente, that bit by bit, pouquinho por pouquinho, explained everything. Pouquinho por pouquinho, devagarinho, explicava tudo. For instance é o mesmo que, por exemplo, for example, when he first caught sight of my airplane. When he first caught sight of my airplane. Caught sight, o caught é o passado do catch. Caught sight é quando ele viu algo. Então, o sight é vista. When he caught sight é quando ele pegou a vista ou a visão, ou seja, quando ele viu pela primeira vez. Aqui, pela primeira vez, por causa do first. Então, por exemplo, quando ele viu pela primeira vez o meu airplane, meu avião, I won't draw my airplane, entre parênteses aqui, I won't draw my airplane. Não vou desenhar o meu avião. That would be much too complicated for me. Que seria muito complicado para mim. Então, quando ele viu o meu avião pela primeira vez, ele perguntou, What's that thing over there? What's that thing over there? O que é aquela coisa lá? It's not a thing. It's not a thing, ele respondeu, né? Não é uma coisa. It flies. It flies. O verbo fly, voar. Ele voa. It flies. Como a gente está falando no presente,
Ele voa, a gente coloca it, o verbo vai para o plural, né? It flies. It's an airplane. It's an airplane. É um avião. My airplane, meu avião. And I was proud to tell him I could fly. I was proud. Eu tinha orgulho, eu estava orgulhoso. I was proud to tell him. Eu estava orgulhoso de contar a ele, de dizer a ele que eu conseguia voar. Then he exclaimed. Then he exclaimed. Então ele exclamou. What? You fell out of the sky? You fell out of the sky? To fall out of the sky é cair do céu. Passado do fall é fell. Então ele fez uma pergunta sem utilizar o auxiliar. Did you fall? Gramaticalmente correto seria Did you fall out of the sky? Só que a gente pode fazer como se fosse uma afirmação, né? You fell, falando direto, só que com uma entonação de interrogação. Então ele falou, You fell out of the sky? Você caiu do céu? E aí o menino responde, Yes. I said modestly. Sim, eu disse modestamente. Oh, that's funny. That's funny. And the little prince broke into a lovely pearl of laughter. And the little prince broke into a lovely pearl of laughter. É uma expressão também que diz que ele, de repente, ele começou a dar gargalhada. Cair na risada, né? Então ele caiu na risada, de repente. E which annoyed me a good deal. Which annoyed me, que me incomodou. To annoy, incomodar. Which annoyed me, que me incomodou. A good deal. A good deal, uma expressão que significa very much ou a lot. I like my misfortunes to be taken seriously. Ele complementa, né? I like my misfortunes. Eu gosto que meus infortúnios, né? As coisas ruins que acontecem comigo, ser levadas a sério. To be taken seriously. Then he added, acrescentou, né? So you fell out of the sky too? Então você caiu do céu também. What planet are you from? De qual planeta você é? What planet are you from? That was when I had the first clue to the mystery of his presence, and I questioned him sharply. Do you come from another planet? Então o Little Prince falou para ele, né? Então você caiu também do céu? De planeta que você é? E aí o menino falou, uai. Então foi quando eu tive minha primeira ideia, a primeira pista, na verdade. That was when I had the first clue. Tive a minha primeira pista ao mistério, to the mystery of his presence, ao mistério da sua presença. And I questioned him sharply. Então eu perguntei para ele ali de uma forma forte, né? Rígida, sharply. Do you come from another planet? Você vem de outro país? But he made no answer. Não respondeu. He shook his head a little. O shook his head. Shook é o passado do shake, de balançar, sacudir. Então, geralmente quando se fala he shook his head a little, ele balançou um pouco a sua cabeça. Still staring at my plane. Still staring at my plane. Stare, aqui é olhar, olhar para algum lugar, né? Ficar olhando parado assim, né? E observa que a gente usa a preposição stare at. Preposição at. Então, staring at my plane. Ficou visualizando, olhando meu avião. E ele falou, of course, that couldn't have brought you from very far. Of course, that couldn't have brought you from very far. É claro que isso não poderia ter te trazido de muito longe. Aquilo, né? Mostrando pro avião. And he fell into a reverie that lasted a long while. And he fell, o fell aqui de novo, significa o passado do fall, né? Então, he fell, ele caiu into a reverie. Esse reverie aqui é como se fosse ficar viajando, né? Sonhando, acordado. Entrar num estado ali de ficar viajando ali, né? Acordado. Então, ele caiu nesse sonho aí, nessa viagem que durou por um bom tempo. Then, taking my sheep out of his pocket. Então, tirando a minha ovelha de dentro do seu
Bolso. He plunged into contemplation of his treasure. He plunged into contemplation. Quer dizer, cair de novo ali em alguma contemplação profunda, um estado ali de pensamento, de contemplação, de ficar viajando, né? Profundamente. To plunge. É como você cair ali dentro, né? You can imagine how